Vamos assistir junto a um mini documentário sobre enxaqueca do New England. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nóbrega, aqui no canal de Façam Medicina, sistema de saúde e impacto sobre todos os nossos pacientes. O New England, que é uma das principais revistas de medicina do mundo, acabou de liberar aí um vídeo sobre a migraine, que é nada mais do que a gente chama aqui no Brasil de enxaqueca. Aquela dor de cabeça que normalmente é de um lado só, né, da cabeça, pulsátil normalmente, ou seja, hemicraniana, pulsátil. Muitas vezes ela pode estar associada à fonofotofobia, a luz piorar, né, essa dor, o barulho piorar, essa dor. E então a enxaqueca, ela tem aí tratamentos, terapias de prevenção, e é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Eu ainda não vi nada sobre esse vídeo, vai ser a primeira vez que eu vou estar vendo. Vamos deixar aqui a tradução para o português para ficar mais fácil de a gente acompanhar, e eu vou fazer alguns comentários sobre o vídeo aí, então, no New England. Ele faz parte daquela série do Double Take, que são mini documentários a respeito de doenças, que eles chamam alguns profissionais de muito gabarito, né? Normalmente profissionais americanos, né? Médicos americanos, muitos deles na região de Boston mesmo, né? Onde fica a sede editorial do New England, para discutir a patofisiologia, o diagnóstico, o tratamento, as novas terapias, e no caso aí da enxaqueca, da migraine, quais são as terapias preventivas. Como a dor de cabeça é algo bastante prevalente em pronto-socorro, é muito prevalente, muito comum, né? As pessoas, de uma forma geral, uma das principais queixas de pronto-socorro. É bastante importante, né? Sempre ter atualização. E vamos dar uma olhadinha, então. Normalmente os double takes aí do New England, eles trazem uma visão do especialista e também uma visão dos pacientes a respeito da doença. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha, então, nesse vídeo. Então, a migraine seria enxaqueca, tratamento e prevenção em termos de terapias. Migraine is estimated to affect up to 40 million Americans. Over a lifetime, about 25 to 30% of women will experience migraine and about 9% of men. So it's just extremely common. I think it's ideally treated in primary care because migraine is a chronic illness, and nobody has a better view of the longitudinal changes than a doctor who's seen someone over a long period of time. Interessante notar, né? Porque assim, como a doutora aí está sugerindo, né? O melhor lugar para ser atendido provavelmente seria com um médico de atenção primária, um clínico geral, ou caso as pessoas que tenham acesso direto ao especialista, com um neurologista, né? Mas não é uma doença que você trata, cura e acabou, não. É uma doença que vai acompanhando normalmente a pessoa ao longo da vida, por isso que é tão importante, né, saber as medidas a serem tomadas para evitar novos sintomas e prevenir esses sintomas de dor. Research has really changed our perception of migraine, and there are different theories about what causes migraine, how it's evolved. In the beginning, people thought of migraine as this excuse to get out of work. I have a headache, I need to go lie down. It was common to think of migraine as a condition that was either caused by or heavily influenced by psychological or psychiatric factors. With the advent of effective biological treatments for migraine, people were forced to re-examine their ideas about that. At one point, migraine was thought to be secondary to blood vessels dilating or becoming bigger. Expansion of blood vessels produced the headache, and then treatments that produced some constriction of blood vessels treated the disorder. Turns out that's too simplistic. Blood vessels may be involved. Some of the medications that are effective for treating migraine attacks do have effects on blood vessels, but there are many other treatments and medications that have no apparent effect on blood vessels that are effective for migraine. Aqui é interessante, né? As doutoras aí discutindo aí quais são as causas, né? A patofisiologia, né? Qual é o funcionamento da doença, como que ela funciona, né? E não está tão claro, não é tão definitivo, apesar de ser uma doença extremamente comum e prevalente, a enxaqueca, não existe um conceito aí final sobre quais são as suas reais causas, não é uma causa só, provavelmente, né? Como elas estão sugerindo. In recent years, we've honed in on this neuroinflammation and this pathway in which neurons are activated and triggered and cascade into the central areas of the brain.
Migraine exists along a spectrum of severity. There are people who have only a couple of attacks a year, or maybe even only a couple of attacks during their lifetime. And then there are people who have daily or near daily headaches. The vast majority of people with migraine are somewhere in the middle. Então, ela é uma doença aí que tem várias formas de apresentação, com pacientes, né, sofrendo de formas diferentes da doença. Migraine is often misdiagnosed. I think it's because the characteristic features of migraine are not uniformly present. So although the name migraine comes from the term hemicrania, meaning one side of the head, doesn't have to be. And so people for whom headache is on both sides of the head or generalized might be inaccurately diagnosed as having tension-type headache. Então isso é interessante, né? Como a gente comentou, né? A mais clássica tende a ser essa hemicraniana, pulsátil, né? Mas como a doutora está comentando aqui, na verdade ela não precisa ser desse jeito. E por isso pode ter os misdiagnósticos, né? Os diagnósticos incorretos. Principalmente se aquele paciente está indo ser diagnosticado no pronto-socorro, né? Então, como a migrânia, a enxaqueca é uma doença que acompanha o paciente ao longo do tempo, é uma doença que ela é crônica, por isso o melhor lugar para ser diagnosticado não é no pronto-socorro, em que você vai ter uma visita, um encontro com um médico e depois na próxima vez que você for, novamente vai ser com outro médico. O melhor para você ser diagnosticado é com um médico que te acompanhe. Então, médico de atenção primária, médico da família, um clínico ou mesmo um neurologista que te acompanhe. Esse segmento é fundamental, porque como ela está sugerindo aí, não necessariamente existe apenas a forma clássica e mais conhecida. Often say that with tension type headache, the headache is the problem. With migraine, it's the headache, but also it's often the other accompanying features. People often have nausea, vomiting, sensitivity to light or noise. Those are things that are absent in people who have tension type headache. Então, cefaleia tensional e, no caso aí, a enxaqueca, dos itens que ela está utilizando para diferenciar, um sintoma importante, são esses sintomas aí que vêm associados. Então, a enxaqueca vem associado com alguns outros sintomas, via de regra. Então, normalmente, entre esses sintomas, como ela comentou aí, ela entra... Vamos voltar um pouquinho aqui. Náusea. Então, aí, ó, a sensação de pulsátil, né? A náusea, que é aquela vontade de vomitar, né? Fotofobia, que é aquele sensação de aversão, né? A fobia, o medo à luz, a aversão à luz piorar a dor. E a fonofobia, né? O barulho piorar a dor. Isso normalmente não é comum de acontecer nas cefaleias tensionais. Vomiting, sensitivity to light or noise, those are things that are absent in people who have tension type headache. Individuals can experience other symptoms, and that can be difficulty speaking. A visual symptom where there's shimmering light. Aqui é bem interessante, né? Então tem outros sintomas associados que são possíveis ou não, associados com a dor de cabeça, então pode ser no mesmo momento ou não, né? Pode ser sintomas inclusive premonitórios, acontecer antes de vir a dor de cabeça. Então dor abdominal, a aura, que então aquela visualmente um sintoma tipicamente um sintoma visual, né? Mas que também pode ser sensorial, motor ou dificuldade de fala. That moves across their visual field. People can have numbness and tingling on one side of their body. Then too, I think migraine is often thought of as a disorder that principally affects women. That's true, but because it's so common, it affects a lot of men too. So I think that men with the disorder are at risk of being diagnosed as having something else, and then they may miss out on treatment. Então agora o tratamento da fase aguda, quando vem a dor, no momento da dor. There's a misunderstanding when it comes to treatment. There's an idea perhaps that there's one best treatment for everybody. And in fact, it's more complicated than that. It's a matter of balancing not only the benefits of a treatment with the side effects of a treatment, but also thinking about the potential long-term complications. I often tell people that treatment is a work in progress. There are a number of treatments that are commonly used to treat
individual attacks of headache. Probably the biggest category with which everybody is familiar are the simple analgesics. Então, os analgésicos simples aí, que é muito comum, né, de serem administrados, mesmo esses analgésicos simples são comprados sem necessidade de prescrição clínica, né, sem necessidade de prescrição médica. No Brasil, os mais comuns são dipirona, paracetamol, por exemplo. I would include acetaminophen and anti-inflammatory medications in that category. Então, anti-inflamatórios não esteroidais, o paracetamol e a aspirina, né? Aqui no Brasil a gente usa principalmente paracetamol e a dipirona, né? It can also be helpful to use combinations of medications. A common scenario is someone for whom over-the-counter medications like anti-inflammatory medications work well most of the time, but sometimes they're sick to their stomach and they're not able to keep them down. Então aí tá falando de anti-inflamatórios, né? Que muitas vezes podem dificultar, né, a ingestão, a utilização dos anti-inflamatórios, porque as pessoas podem ter problema devido a ter sintomas digestivos e os anti-inflamatórios acabarem influenciando esses sintomas digestivos, né? There, all you might need to do is add an anti-nausea medication. One turning point in the field of headache medicine was the development of the triptans in the late 1980s and early 1990s. These were medications that were specifically developed to treat individual attacks of migraine. Triptans are widely available, and those, I would say, are the mainstay of treatment for most people. Sometimes it is necessary to experiment with different triptans, different doses, different formulations to Aqui no Brasil a gente usa principalmente sumatriptano, né? find the one that works for someone. I think they're superior to sedative medications, the barbiturate combination medications, for example, that used to be very commonly used to treat headaches. Triptans, while they're very well tolerated by the majority of people, certainly can have side effects. The most common thing I hear is they might have some tightness in their throat, their chest, or their shoulders. We've got a number of newer treatments that can be used to treat individual headaches. One Interessante lembrar, né, que todos os medicamentos, via de regra, podem ter efeitos colaterais, né? category, often referred to as the GPANTs, are the small molecule oral medications that oppose the actions of calcitonin gene-related peptide, or CGRP. They're generally very well tolerated, and they're more effective than placebo for treating an individual attack of headache. Aí aqui a gente está começando a entrar numa seara que para mim é nova, eu não conheço, né? Não conhecia. E que provavelmente acaba sendo mais utilizadas por neurologistas especialistas, né? Mas como dor extremamente prevalente, né? Para a pessoa, para o médico que está no dia a dia tratando de casos difíceis, gente, aqui que é importante, né? Um vídeo como esse, as publicações atualizando os guidelines de tratamento, né? Vídeo up-to-date e mesmo as publicações do New England, né? Para atualizar com novas formas de tratar a enxaqueca, visto que é tão prevalente, tão comum, tem muita gente que sofre, tanto homens quanto mulheres, de dores que muitas vezes não são tratados com os medicamentos tradicionalmente utilizados. And then the ditans. These are medications that attempt to improve on the side effect profile of triptans. The ditans may be a little bit less likely to produce worrisome vasoconstriction. They also can produce sedation, so the trade-offs are important to consider. E aqui vem algo que é extremamente importante, né? Então, além do tratamento, que tem suas especificidades e que muito provavelmente as pessoas que mais vão poder ser beneficiadas são aquelas pessoas que têm as enxaquecas que são reticentes ao tratamento tradicional. Algo muito importante vem na prevenção, tratamento preventivo, em que se evita os desencadeadores, os gatilhos da dor de cabeça enxaquecosa. If someone is taking the acute therapy more than 2 to 3 days a week, then you might want to think about it preventive at that point. We have a number of medications that can be used to cut down on the number of headache attacks that people have. We hope to achieve at least a reduction of 50% in the number of attacks that people are having. And sometimes, in addition to having fewer attacks, people will also have less severe attacks.
They span from different classes of medications, blood pressure medications, anti-seizure medications, medications for depression. For example, E aqui então a gente tem uma lista aí de tratamentos que são utilizados, né, como preventivos. Então são diferentes classes de medicamentos que são utilizados aí para prevenir os casos, as dores de cabeça, principalmente para essas pessoas que têm enxaqueca crônica, né, que têm dores com frequência bastante alta, né, 2, 3 vezes na semana, como elas citaram, né? if someone has underlying high blood pressure, then it makes all the sense in the world to try to use a medication that might be helpful for both conditions. The newest medications that we have are antibodies to calcitonin gene-related peptide, which can be injected and help cut down on the number of migraine attacks that people have. Aí aqui também está falando sobre drogas extremamente recentes aí, que eu não conhecia sobre o tratamento da enxaqueca. Você vê, muito interessante. They certainly, at least in the clinical trials, appear to be well tolerated. Obviously, we're gaining more experience with potential adverse effects and side effects. But I would encourage primary care doctors to at least investigate the possibility of using newer medications. They don't work for everybody. Nothing we have does, and that's not a cause for pessimism. That's the way it is with any chronic multifactorial illness. We're very used to making this distinction that, frankly, in a lot of cases is arbitrary between these are acute medications and these are preventive medications. But in fact, there are categories of medication that can work in both ways. Anti-inflammatory medications, for example, aspirin, can be used to treat an individual attack, and there's evidence from randomized controlled trials that aspirin can be helpful in cutting down on the number of attacks. The same is true for the gepants. We can make educated decisions about what is very likely to work for someone, but there's no substitute for trying a medication to figure out whether it's something that is effective for the person and whether the benefits they get outweigh any drawbacks in terms of side effects or inconvenience or discomfort of. É muito interessante, né? Como esse tratamento das dores de cabeça de quem tem enxaqueca, ele acaba sendo feito, né, com utilização desses medicamentos que foram citados, mas numa tentativa, né, experimental com o paciente, no sentido de saber o que funciona no caso dele. Apesar dessas medicações funcionarem para a doença em várias pessoas, né, cada pessoa normalmente se beneficia mais ou tem menos crise de dor com uma dessas medicações, e aí é feita a tentativa. Por isso que é importante o acompanhamento com o mesmo médico, né, para fazer o segmento ao longo do tempo de como ficaram as crises. Então, quem tem enxaqueca muitas vezes acaba tendo uma dificuldade de semanas, meses, às vezes até anos, até achar a medicação que mais se adapta ao seu tipo de dor e que mais lhe traz conforto. Então, isso é importante da gente ouvir, né, de uma publicação, por exemplo, como New England, porque ela traz esse conforto de conhecimento, que é esse mesmo processo. Não existe, infelizmente, ainda um medicamento que você toma e funcione para todos, resolva para todos os pacientes. Precisa ser feito esse acompanhamento e esse teste no que o paciente prefere, o que funciona melhor para cada paciente. Using the medication. Unfortunately, many of the medications that are used for migraine cannot be used during pregnancy, but there are options for individuals who are pregnant in order to keep the baby safe and also help with lowering distress and disability during that time period. Migraine is a condition that has many genetic influences. This genetic tendency interacts with environmental triggers, both internal and external triggers, some of which are under a person's control, others of which, like hormonal fluctuations, might. Aqui é interessante, né? Alguns alimentos, por exemplo, que podem causar em alguns pacientes os ataques de dores, né? E aí cessar ou diminuir a ingesta desses alimentos está associado aí com melhor controle das crises álgicas, crises de dor, né? Então, alguns alimentos como café, aqueles alimentos com cafeína, né? Alterações de temperatura e de pressão podem causar dor, né? Mudanças no hábito de sono e alterações hormonais. Então, algumas coisas estão no controle do paciente, outras não, né? Really
not a one-size-fits-all lifestyle prescription. And sometimes well-meaning lifestyle prescriptions, I think, go way beyond what's evidence-based or likely to be true for an individual person, and can even make them feel like they're responsible for their attacks. Aqui é muito interessante o que ela está comentando, né? A importância da gente não culpar o paciente por seu estilo de vida e sim verificar o que é mais adequado no caso daquele paciente em específico. Porque muitas das rotinas, muitas vezes é impossível por uma determinada questão social, de trabalho, cada paciente fazer todas as mudanças necessárias para evitar as dores, né? Então, se ele não consegue fazer essa mudança por alguma outra questão, ele pode se sentir culpado por causa da doença. E isso é o que a gente não quer que aconteça, né? A equipe de saúde está lá para prevenir a dor, para ajudar no tratamento, mas não para associar nenhum tipo de culpa à doença. A pessoa já está sofrendo por causa das dores, né? Não faz sentido dar mais uma carga aí de responsabilidade para ela. It's not always the case that you have a headache because you did something wrong. Sometimes you have a headache because just your internal threshold for having headaches is low, and sometimes it's breached. I am concerned about effective treatment for migraine, especially newer treatments. They have priced effective treatment out of the reach of the very patients who would most benefit from it. Aí aqui é uma questão de equidade, né? Pacientes que mais se beneficiam muitas vezes não têm acesso aos medicamentos, principalmente esses mais novos aí, alguns que elas comentou. Even patients who have insurance often are unable to get medications. I think that systemic changes are needed. This is a problem that goes far beyond the headache field. All of this needs attention, and it needs attention at a congressional level. I'm excited about where we are in terms of understanding migraine and by the momentum that I see. People who are suffering and are disabled by migraine deserve to feel better. Bom, muito legal esse vídeo aí do New England, né? Eu não sou especialista, né, em neurologia, não sou nenhum especialista em cefaleia, apesar de ter atendido pacientes ao longo da vida, aprendido na faculdade, né? Eu não sou nenhum especialista nisso, mas é muito legal a gente aprender e ver uma fonte de referência tão boa, mostrando pra gente uma perspectiva, né? De que, basicamente, existem tratamentos possíveis, existem alguns tratamentos novos, mas de que a medicação tem que ser adaptada para cada paciente e se verificar o que funciona para aquele paciente em específico. Não existe uma solução pronta, existe sim uma necessidade de acompanhamento. Isso é muito claro, né? Existe uma necessidade de um acompanhamento com o mesmo profissional de saúde, uma médica ou um médico que vai ver várias vezes se você tem enxaqueca, para você então poder fazer o acompanhamento. Lembrando que apesar desses vídeos do New England citarem nomes de medicação, a sugestão é que você não faça automedicação, tá? Então, o objetivo aqui não é de forma alguma estimular a automedicação, não. Esse tipo de doença, né, as doenças que acompanham pacientes ao longo da vida, as doenças crônicas, é muito importante o acompanhamento com um profissional para que possa fazer a adaptação da medicação mais adequada e as mudanças de estilo de vida. Então, a sugestão aqui é não tome nenhum desses medicamentos que foram citados aqui do New England, mas talvez utilize esse vídeo para conversar com o profissional de saúde, a profissional de saúde que está te atendendo, para ver novas opções, novas fronteiras de tratamento que talvez seja mais adaptado para você ou para uma pessoa que você conheça e que tem enxaqueca. Bom, esse foi o Double Take. Acho que o New England está fazendo um ótimo trabalho aí de trazer um resumo breve, um mini documentário aí, 10 minutinhos, falando com capacidade, com autoridade, o que tem de evidência e, ao mesmo tempo, trazendo para a realidade da prática do tratamento da doença, que importa tanto para paciente quanto para médico. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.